Olá, pessoal do sexto. Então, eu estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês. Eu vou fazer como eu faço geralmente em todas as revisões, eu vou buscar dividir em três partes, né? Essa primeira parte, como vocês podem perceber aqui pela imagem na tela de vocês, vai falar mais sobre aqueles conteúdos que a gente vê no comecinho do bimestre, né? Que tem a ver com os conceitos estruturantes da geografia. Se vocês quiserem também, esse primeiro vídeo tem conceitos que a gente viu bastante naquela outra revisão. Então, se quiser usar também a outra revisão para a prova mensal, pelo menos desse conteúdo aqui, pode usar também. Os outros conteúdos vocês vão achar mais fáceis aqui nessa revisão, tá? Então, o primeiro vídeo, a gente vai tratar, como eu estava falando, sobre os conceitos estruturantes da geografia. Para essa prova, tem três importantes que vocês precisam lembrar. Mas lembrem-se também que todos os conceitos que a gente aprendeu, eles são fundamentais para vocês estudarem geografia, não só no sexto ano, como até o final do ensino médio. Então, se vocês entendem esses conceitos agora, vocês vão levar isso para a vida e vão conseguir entender muita coisa da geografia a partir deles. Vamos começar pelo conceito de lugar. Então, o que é o lugar, pessoal? Lugar, como diz aqui, é o espaço construído a partir das vivências das pessoas. Porque, como a gente viu, o espaço geográfico é aquele espaço que o ser humano altera, né? Então, o espaço geográfico é todo o espaço que o ser humano constrói. A diferença do espaço geográfico para o lugar é que no lugar a gente tem mais uma noção de identidade. A gente vai colocando elementos que mostram a nossa presença ali naquele espaço, mas não só que mostram a nossa presença, mostram a nossa presença de forma muito particular. E aí lembrem-se para vocês que eu dei muito o exemplo do quarto, né? O quarto de cada um de vocês, de cada aluno do sexto ano, é diferente um do outro. Então, a gente vai ter lugares muito diferentes um do outro, certo? Isso é lugar. É um espaço de vivência, um espaço onde a gente constrói as nossas memórias, a nossa identidade, né? Então, por exemplo, se no quarto de vocês tem coisas do Harry Potter, se eu entrasse lá, eu ia ver que um de vocês, um dos alunos do sexto ali, gosta muito de Harry Potter, e a partir disso eu saberia que vocês são leitores, ou que vocês gostam muito de assistir filmes, ou que vocês gostam dessa temática da magia, tudo a partir da análise do lugar que vocês vivem, tá? E aí um exemplo também muito presente de lugar no nosso cotidiano é a escola, como eu coloquei aqui, um exemplo da nossa escola, que é o Cavilac. No Cavilac, a gente constrói várias memórias, né? A gente constrói memórias das festas que tem, por exemplo, a festa junina, a do carnaval, etc. A gente constrói memórias das provas que a gente vai fazer, às vezes fica um pouco nervoso, constrói memórias de aulas que a gente achou muito interessantes, né? Então, a escola também é um lugar, tá? Agora, passando para o segundo conceito, que é o de território. O que é um território, gente? O território é um pedaço, é uma parte, digamos assim, do espaço geográfico onde há relações de poder estabelecidas ali. Como assim relações de poder? Lembrem-se que eu expliquei para vocês. Se a sala, se a minha sala lá, com vocês lá dentro, fosse um território, a gente poderia dizer que o sexto ano domina ali aquele território que é a minha sala. E aí tudo que está para fora dessa sala, ela já não é mais território do sexto ano, porque o sexto ano só tem poder ali dentro daquela sala. Isso significaria que as portas e as paredes seriam os limites, seriam as fronteiras com outras salas, ou com o corredor, certo? Então, o território é isso. É o espaço em que há relações de poder.
E aí, quando a gente está falando de território, todo país tem um território, certo? E isso significa que toda população exerce poder sobre aquele território, tá? Então, quando a gente está falando de território, é isso, relações de poder, e aí, para delimitar o território de cada povo, a gente tem fronteiras, a gente tem limites. Então, vocês podem perceber aqui que esse é o mapa do território brasileiro. E aqui a gente vai ter as fronteiras com os outros países. Então, essa linha aqui, que vai fazer esse contorno do nosso país, ela é aqui delimita as fronteiras do nosso território, território da nossa nação, tá? E o último conceito aqui importante para a gente lembrar é o de região. A região, ela é como se fosse um recorte do espaço geográfico, como se a gente cortasse um pedaço do espaço geográfico, só que esse corte, ele é feito, ele é delimitado a partir de critérios em comum. Então, a gente não simplesmente vai lá e divide o território da forma como a gente quiser. A gente pode dividir o espaço geográfico, o território de um país, a partir de critérios que cada lugar vai ter em comum. Então, percebam aqui que nós temos a divisão do território brasileiro, ó, aqui ele está dividido em estados, certo? Aqui o território brasileiro está dividido em regiões. Como foi feita essa divisão? A partir de critérios em comum entre os estados. Então, por exemplo, nós temos os estados da região Nordeste, nós temos os estados da região Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Isso significa que no Brasil nós temos 5 regiões. Essas 5 regiões elas foram determinadas a partir de coisas que os estados têm em comum. Que critérios foram esses? Foram os político-administrativos. Então a gente considerou questões políticas, históricas, econômicas aí para dividir esse território brasileiro em 5 regiões, tá? Então, quando a gente estiver falando desses conceitos, é isso. Lugar, sempre relacionado ao espaço de vivência. Território, a gente está sempre delimitando o poder que a gente tem no espaço dentro de fronteiras, e a região é esse recorte, esse pedaço do espaço geográfico que é dividido a partir de critérios em comum, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa primeira parte, e aí logo mais a gente volta para falar dos outros temas.